Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Silvana e hoje nós vamos falar sobre as comunidades negras no Brasil. Quilombolas são grupos étnicos com preponderância da população negra rural ou urbana que se institui a partir das relações com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias. Existem comunidades quilombolas vivendo em pelo menos 24 estados do Brasil: Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e etc. No estado de São Paulo, existem mais de 35 comunidades quilombolas. Pelo menos 30 estão na região do Vale de Ribeira, disseminadas por diferentes municípios, tais como Eldorado, Iporanga e Barra do Turvo. As identidades do quilombo se estabeleceram a partir de uma grande heterogeneidade que compreende as fugas com a ocupação de terras livres, mas, ao mesmo tempo, as heranças, doações, recebimentos de terras como pagamento de serviços prestados aos estados, a simples continuação nas terras que ocupavam e cultivavam um pedaço de grandes propriedades, assim como a compra de terras, tanto durante a validade do sistema escravocrata quanto após sua abolição. Presentemente, a legislação brasileira já segue esta apreciação de identidade quilombola e reconhece que a decisão da condição quilombola ocorre da sua autoidentificação. Com a Constituição Federal de 1988, o assunto quilombola faz parte da agenda das políticas públicas. As atuais comunidades de remanescentes de quilombo têm sua origem nos negros, que de diferentes maneiras resistiram e conseguiram a condição de camponeses autônomos, formando grupos com costumes particulares. E aí a gente vai ver esses números de comunidades remanescentes de quilombos por estados. Por exemplo, no Pará a gente vai ter 245 comunidades, Maranhão 653, Pernambuco 138, Bahia, que é o que lidera aí, na sua maioria de comunidades, 718, Minas Gerais 275 e Rio Grande do Sul 122. E aí, professora, a gente tem alguma comunidade quilombola no Acre? Não, nós não temos nenhuma comunidade registrada no Acre, tá, pessoal? E agora a gente vai ver as leis que garantem os direitos das comunidades quilombolas, tá? A luta pela terra. Quilombolas em todo o país lutam para fazer valer o direito à propriedade de suas terras, garantido pela Constituição Federal. Não tem sido fácil. A primeira titulação de uma terra de quilombo demorou 7 anos para ser efetivada. E até hoje, o número de territórios titulados é muito limitado. Apenas 80 territórios titulados, onde vivem 135 comunidades. Existem comunidades quilombolas vivendo em 24 estados do Brasil. No entanto, apenas 13 estados contavam em outubro de 2007 com algum território quilombola titulado. O Pará é o estado campeão em titulações. Lá são 34 as terras de quilombo tituladas. No Maranhão, 20 territórios já se encontram titulados. Mais de 400 comunidades aguardam que os processos de titulação de suas terras sejam concluídos pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária, pelo INCRA, tá? Quilombolas e indígenas. Há uma proximidade cultural geral entre populações quilombolas e populações indígenas. Os dois grupos vivem de maneira simples e integrados à natureza, tirando a maior parte de seu sustento da terra. No entanto, com o avanço da urbanização
do agronegócio e do extrativismo não sustentável, o modo de vida dessas comunidades e a preservação correm perigo. Aí é a imagem do Quilombo São José da Serra, localizado no Rio de Janeiro, tá? E aí esse mapa a gente vai ver a questão das terras quilombolas tituladas e em processo no INCRA. As enlaranjadas são as terras quilombolas em processo, tem um total aí de 1.525 terras em processos, e as terras quilombolas tituladas 165. E aí vocês observam essa diferença, tá, pessoal, de terras em processo e terras quilombolas tituladas. Por quê? Porque quando nós falamos de terras quilombolas tituladas, isso significa que ele já tem o direito de ter posse dessa terra, de moradia. Porém, essas em processos ainda não têm esse direito em lei, estão lutando ainda para se tornar tituladas. E aí é todo um processo de anos e anos de aguardo. E aí, quando nós não temos, quando eles não têm, essas comunidades não possuem essa titulação, eles têm dificuldade de se manter dentro dessa terra. E aí, como a gente falou anteriormente, com o avanço do agronegócio, o extrativismo, e aí os grandes fazendeiros tem a briga por essas terras que são ocupadas por as pessoas que vivem nessas comunidades, tá? E aí é importante ressaltar a importância dessas comunidades. Essas comunidades, para o povo negro, ela significa liberdade, porque era para onde eles se refugiavam, lutando aí contra a escravidão, lutando aí contra serem capturados para voltarem aí para o trabalho escravo, tá? E aí, para refletir, a necessidade de garantia de políticas públicas na educação e cultura que resguardem e valorizem a cultura quilombola, assim como a qualidade dessa educação desenvolvida nas escolas de áreas quilombolas. As crianças quilombolas precisam de uma educação que enalteça potencialidades e criatividades para que elas possam trabalhar experiências importantes para o processo de desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, fatores imprescindíveis para a vida escolar e habitual das crianças nas interações com a comunidade e sociedade de maneira geral. E aí a gente vai ler essa charge para vocês. Por isso é considerado um símbolo da resistência e da luta por liberdade. Zumbi foi o último líder do Quilombo dos Palmares. Zumbi, que Zumbi, o companheiro de Dandara. E aí é importante falar um pouquinho aí, quando nós falamos da consciência negra, é impossível não falar de Zumbi dos Palmares, que aí é o símbolo, né, de resistência desse povo, o símbolo de conquista. Zumbi dos Palmares foi o último líder dos Quilombos dos Palmares, lutou pela liberdade dos negros, resistia contra aí, o trabalho escravo. Então ele é uma peça fundamental quando nós falamos da consciência negra, porque o dia 20 de novembro ele foi intitulado exatamente por conta da morte de Zumbi, que aconteceu exatamente nessa data de 20 de novembro, e aí por isso esse marco histórico aí, as pessoas lembram desse dia, tá? Artigos relacionados ao nosso tema da aula, vocês vão encontrar vários artigos relacionados, consciência negra, 20 de novembro, dia da consciência negra, onde vai falar exatamente sobre esses temas, tá? Aí dos quilombos, sobre a cultura africana. E aí mais uma reflexão para vocês. Toda consciência negra será necessária enquanto a consciência humana for preconceituosa e racista. 20 de novembro, dia da consciência negra. E aí vale lembrar que a luta por igualdade, a luta por direitos iguais dos negros não é de hoje e nem vai acabar amanhã. É uma luta que vem se estendendo durante anos e anos, e vale ressaltar que é uma luta de todos nós. É uma luta apenas por direitos, por respeito, por igualdade, onde a gente vai ter uma sociedade mais justa, igualitária, com direitos iguais. Como a gente viu em aulas anteriores, os negros, apenas por sua cor de pele, eles são em sua minoria,
no mercado de trabalho, eles são, em sua minoria, ocupando cargos de gerência, cargos especiais, cargos públicos, cargos políticos. Então, mesmo que hoje, autodeclarados, a maioria da população sendo preta e parda, mesmo assim a gente vai ter essa desigualdade aí de ocupação de cargos. Então é isso, pessoal. Vale refletir sobre o Dia da Consciência Negra, vale refletir sobre a luta que é nossa também, de todos nós, tanto do Brasil como do mundo, para uma sociedade mais justa e igual, não tendo aí como base a cor da pele, religiões ou políticas, somos todos iguais e vidas negras importam sim. Então é isso, a nossa aula de hoje termina por aqui. Acesse a nossa plataforma Eduque para você encontrar todos os nossos materiais e atividades extras. Obrigado pela companhia e até a próxima.